Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os princípios alimentares que vão fazer você emagrecer independentemente da dieta que você segue. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de ter mais uma vez aqui meu amigo e meu sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge. Vamos falar aí dos fundamentos do emagrecimento, né? Exatamente. Bom, Du, o pessoal que acompanha a gente há um certo tempo já ouviu falar sobre diversos tipos de dieta aqui. Low carb, mediterrânea, low fat, até o próprio jejum intermitente. E todas elas parecem realmente funcionar. Pelo menos quando a gente fala do curto prazo. Mas por que então tanta gente volta a ganhar peso depois de um certo tempo, né? Isso, logicamente, a resposta acaba sendo meio simples. Não é necessariamente a dieta em si que é o mais importante, mas sim a aderência da pessoa àquela estratégia alimentar. E para ter aderência, logicamente que a gente precisa respeitar um pouco dos gostos da pessoa, da própria rotina dela e também, logicamente, fazer com que ela não passe fome, porque a fome é, sim, um dos grandes cemitérios das dietas. Só que a boa notícia que a gente tem para trazer para o pessoal de casa é que, independentemente do tipo de dieta que ele segue, existem alguns princípios que vão sempre ajudá-lo a não só aumentar a sua aderência, mas também tentar diminuir a sua fome ao longo desse processo. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre os grandes 5 princípios alimentares da Outlive, que vão ajudar você de casa a emagrecer e a manter o seu peso ao longo do tempo de forma prática, científica e também duradoura. Para começar essa nossa conversa, Du, eu queria saber de você o que é necessário para emagrecer. Como é que as dietas, por exemplo, elas podem ajudar nesse processo? Jorge, então, você falou sobre várias dietas, né, que funcionam. Então, low carb, low fat, mediterrânea, jejum intermitente, todas elas geram resultado, né? Inclusive, se elas não gerassem resultado, a gente não veria tanto marketing de dietas como a gente vê. E, basicamente, todas elas podem gerar resultado porque todas elas são capazes de se atingir o objetivo e o único objetivo necessário para uma pessoa emagrecer, que é exatamente o déficit calórico. Para a pessoa emagrecer, ela precisa consumir menos calorias do que ela gasta, né? Então, ela precisa gastar mais do que ela consome. Se isso acontece, ela vai emagrecer a longo prazo. Quanto maior for o déficit calórico, mais rápido ela vai emagrecer. Claro que isso não significa que seja bom você ter um déficit muito grande, porque isso pode ser insustentável, mas essa é a regra prática. Qualquer dieta, ela pode emagrecer e vai emagrecer se ela gerar um déficit calórico. Agora, o ponto, como a gente sabe, não é esse, né? O ponto é que muita gente erra, né? Porque muita gente fala, beleza, então tanto faz. Não tanto faz, porque a gente tem que entender qual é o tipo de alimentação ou quais são os princípios, que é o que a gente vai falar hoje, que facilitam ou dificultam esse déficit calórico. Isso vai fazer toda a diferença. Perfeito. E dá pra gente dizer que existe uma dieta ideal? Ou essa dieta ideal depende muito de pessoa para pessoa? Então, o que a gente defende aqui na Outlive é que existem princípios alimentares que eles são válidos para todo mundo em todas as dietas. Então, existem princípios, a gente vai falar, não vou antecipar agora, mas existem alguns fundamentos que eles podem ser aplicados tanto à dieta mediterrânea, à dieta low carb, dieta low fat, jejum intermitente, enfim, todas as dietas e também para qualquer pessoa. Então, não importa se é o Jorge, se é o Eduardo, se é, sei lá, qualquer pessoa, uma pessoa na menopausa, uma pessoa que acabou de ter filho, uma criança, um adulto, enfim, não importa, esses princípios eles vão contribuir, eles vão ajudar, eles vão facilitar essa pessoa ter um déficit calórico. Agora, se você está perguntando uma dieta no sentido de se a dieta low carb é a ideal, dieta mediterrânea é a ideal, dieta low fat é a ideal, não existe. Não existe isso porque, primeiro, os estudos científicos mostram que no longo prazo as dietas se assemelham e elas se assemelham no longo prazo porque as pessoas param de executar a dieta a longo prazo. Então não é nenhum problema intrínseco à dieta, é um problema de aderência da pessoa. E como você falou, se isso é verdade, né, se as dietas param de funcionar a longo prazo, porque as pessoas param de executar a dieta a longo prazo, isso já mostra pra gente, já é um sinal de alerta que o grande ponto é a aderência.
O grande ponto não é se a dieta low carb tem uma determinada vantagem sobre a dieta low fat. E aí, inclusive, até tem, né? Se a gente for ver os estudos de curto prazo, a dieta low carb ela emagrece mais do que a dieta low fat. Então, digamos assim, metabolicamente, a gente pode dizer que a dieta low carb tem certa vantagem. Ela emagrece mais quando você está executando, pelo menos na média das pessoas. O problema é que a longo prazo, nem todo mundo vai conseguir seguir dieta low carb. Então, se a pessoa consegue seguir a dieta low fat a longo prazo, mas não consegue, tem dificuldade de seguir a dieta low carb, para essa pessoa a dieta low fat vai ser melhor. Então, o ponto é, você precisa encontrar aquilo que você vai aderir melhor. Esse é o grande segredo para você manter uma dieta a longo prazo, para você conseguir emagrecer de vez. E quando você encaixa os fundamentos da alimentação, que a gente vai falar hoje, tudo se torna mais fácil. Porque os nossos fundamentos, pelo menos a maioria deles, a gente usa exatamente para reduzir o grande inimigo, o grande vilão de todas as dietas, que é a fome, né? Uhum. A gente sabe que porque... É uma pergunta interessante, né? Por que as pessoas param de seguir qualquer dieta em 6 meses, 1 ano, 2 anos? Por que a longo prazo 80%, 90% das pessoas voltam a engordar? Existem várias razões, mas a razão principal é o aumento da fome. A pessoa ex-obesa, ex-sobrepeso, essa pessoa tem uma fome aumentada. Isso é mediado por alterações hormonais. Então a gente tem um aumento da nossa produção de grelina. Grelina é um hormônio produzido por células do nosso estômago, que é chamado de hormônio da fome, né? É um hormônio que aumenta a nossa vontade, a nossa necessidade de comer. E para pessoas que foram obesas ou pessoas que tiveram sobrepeso, esse hormônio tem níveis aumentados por muito tempo, por vários anos, provavelmente até para a vida inteira. Então existe um aumento sustentado de grelina nas pessoas que foram obesas. Da mesma forma, existe uma redução da leptina. A leptina é um hormônio produzido pelas células do nosso tecido adiposo. Então, as células de gordura do nosso corpo produzem a leptina, e a leptina é batizada, né, tem o apelido de hormônio da saciedade. É um hormônio que diminui a nossa fome. E a gente sabe que pessoas que foram obesas ou pessoas que tiveram sobrepeso, eles têm uma redução de leptina, também por muito tempo. Além disso, a gente sabe também que pessoas que foram obesas, pessoas que tiveram sobrepeso, elas têm uma condição chamada de inflamação hipotalâmica. Hipotálamo é uma estrutura do nosso cérebro responsável por várias funções orgânicas fundamentais do nosso corpo, e uma delas é a regulação da fome, a regulação da energia do corpo. E as pessoas que têm obesidade com essa inflamação hipotalâmica, elas têm uma resistência na ação de 2 hormônios do nosso hipotálamo, que são a leptina e a insulina. Esses hormônios, eles têm o efeito de dizer para o nosso cérebro que a gente não precisa mais comer. Então, eles têm o efeito de saciedade. Quando você tem essa resistência ao efeito do hormônio, significa que esse hormônio não consegue sinalizar corretamente a saciedade para o nosso cérebro. Então, a gente tem uma fome aumentada, e é isso que acontece com as pessoas que já foram obesas ou que já tiveram sobrepeso. Então, assim, existem alterações concretas que levam ao aumento de fome. Então, esse é o grande problema. É isso que faz com que seja tão difícil das pessoas que ex-obesas, pessoas que tiveram sobrepeso, emagrecerem e continuarem magras. Então, toda estratégia que seja uma estratégia boa, uma estratégia vencedora, ela precisa abordar a fome, que é o maior problema. E aí, esses fundamentos da alimentação, que podem e devem ser introduzidos em qualquer estratégia alimentar, eles têm como grande objetivo isso, diminuir a fome. Perfeito. E quando a gente olha até essas próprias alterações que você citou, principalmente a questão da fome aumentada e a própria inflamação hipotalâmica, existe um grande problema, vamos dizer assim, né? E é o que causa a cronicidade da obesidade, que pelo menos nos estudos mais longos que a gente já teve, isso acaba perpetuando. Então, ali, pessoas até 6 anos continuam apresentando essas mudanças. Então, elas parecem não ser curadas, inclusive quando a gente usa medicamentos com ação central, né? Como os inibidores, os análogos de GLP-1 e GIP, que conseguem, durante o uso do medicamento, burlar um pouco esse processo de inflamação, mas quando são parados, né, retirados, a pessoa continua tendo a inflamação e ela volta a ter fome. Provavelmente é esse o motivo que faz com que essas pessoas reganhem peso ao longo do tempo, né? Então dá para perceber que a aderência é a principal característica que a gente precisa para a pessoa perder peso ao longo do tempo em relação à dieta, mas a fome costuma ser a principal adversária nesse processo. Então até dá para a gente dizer que existe uma dieta ideal.
A dieta ideal é aquela que causa déficit calórico de forma sustentada, que não deixa a pessoa com fome e que tá adaptada à rotina e às preferências da pessoa. Só que o problema é que essa dieta ela não existe, né? Ela pode até existir de pessoa para pessoa, mas ela vai variar. E esse é o grande problema da gente tentar difundir a informação para todo mundo. Não necessariamente uma dieta que é boa para você vai ser boa para o seu vizinho, para outra pessoa que até está dentro da sua própria casa. Esse é um grande problema do processo de emagrecimento. Mas isso não quer dizer que não existam princípios que podem ser adaptados para todas as pessoas, porque estão olhando muito mais para a raiz do problema, né? Então vamos começar a falar sobre eles. E para começar a falar sobre eles, a gente quer falar realmente sobre alimentos. A gente sabe que existem alimentos que ajudam no processo de emagrecimento e alimentos que não ajudam tanto. Os que ajudam estão relacionados tanto à aderência quanto a essa parte de diminuir a fome ao longo do tempo. E aqueles que não ajudam muito mais em relação a despertar gatilhos ou até mesmo ser produtos densamente calóricos. Vamos começar a falar sobre o primeiro princípio, que é você se aproximar dos aliados, dos alimentos aliados. Dá pra gente falar que existem alimentos que sempre vão ajudar no processo de emagrecimento? É um alimento só em específico ou é um grupo de alimentos? Então, quando a gente vai falar de alimentos, é claro que existem exceções. Então, existem pessoas que têm determinadas doenças, por exemplo, que não podem comer determinado tipo de alimento. Mas eu diria que a gente está falando aqui para 99% das pessoas. E existem, sim, 2 grandes grupos de alimentos que são aliados do emagrecimento. E principalmente do emagrecimento a longo prazo. Justamente porque são alimentos que comprovadamente reduzem a fome. São alimentos que geram saciedade. Em primeiro lugar, as proteínas. A proteína é o macronutriente aliado, queira você ou não. Eu sei que tem uma galera de um grupo defensor de uma dieta low carb mais radical, que acha que a gordura é a grande aliada. Mas não é verdade. A gordura, além de ser o macronutriente que é densamente calórico, ele não tem, pelo menos segundo os estudos, que são estudos cegos, né, que as pessoas não sabem o que elas estão comendo, eles não têm o mesmo efeito de saciedade que as proteínas. A proteína gera saciedade. A proteína, comprovadamente, se a pessoa come a mesma quantidade de calorias, só que uma proporção maior de proteínas em relação aos outros macronutrientes, né, que são o carboidrato e a gordura, essa pessoa que tem uma proporção maior de proteína, ela naturalmente come menos. Ela sente menos fome e come menos. Alguns estudos, por exemplo, fizeram essa comparação, mesmo que não fosse orientada a pessoa a comer menos, e quem consumia mais proteínas, geralmente tinha um consumo calórico de 400, 500 calorias a menos do que o restante. Exatamente. Então, a proteína, ela é um macronutriente aliado do processo de emagrecimento. Então, a gente pode até ver isso na prática. Existe a dieta low carb, né, que você restringe o carboidrato. Existe a dieta low fat, que você restringe a gordura. Essas duas estratégias, elas são válidas. Elas funcionam, elas geram emagrecimento. Agora, você já ouviu falar de uma dieta que restringe proteína? Isso não existe, né? Só existe para algumas doenças específicas. E mesmo assim, por algumas doenças como insuficiência renal, cada vez mais a gente vê que restringir proteína não é tão bom assim. Claro que depende do caso, mas antes a gente restringia para todo mundo. Hoje em dia é só um pequeno grupo de pacientes que precisa ter a restrição de proteína. Mas para pessoas saudáveis, a gente não tem nenhuma indicação de restringir proteína. Não existe nenhuma estratégia séria de emagrecimento que vai ter como princípio você restringir proteína. Pelo contrário, as melhores estratégias, elas vão ter como fundamento você priorizar a proteína. Não só priorizar aumentando a proporção do macronutriente dentro da dieta, mas até mesmo você começando a ordem de comer, você começar pela proteína, né, que é a comida que vai ter ali uma qualidade nutricional maior, que vai gerar mais saciedade, e aí possivelmente você vai ter escolhas melhores depois que você começou pela proteína. Então, a proteína é um macronutriente importante. E além do efeito da proteína na fome, a gente sabe que a proteína também favorece a construção de massa muscular. Ela é um nutriente anabólico. As pessoas ganham massa muscular quando aumentam o consumo de proteína. E é até interessante que em pessoas descondicionadas fisicamente, se elas comem pouca proteína e passam a comer muita proteína, elas já têm um pequeno aumento de massa muscular, mesmo sem fazer atividade física, tá? Já tem estudos mostrando isso. Claro que é um aumento pequeno, a pessoa idealmente deve fazer atividades físicas e também é fundamental para o emagrecimento a longo prazo, mas a proteína, ela ajuda. Com ou sem atividade física, ela vai ajudar nesse processo de anabolismo. E a gente sabe também que a massa muscular é um tecido metabolicamente ativo.
E existem duas coisas também, né, Edu, que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, porque são divulgadas aí à torto e à direita e muitas vezes causam confusão nas pessoas, que é justamente o que você falou um pouco sobre essa restrição de aporte de proteínas em indivíduos com insuficiência renal, levando a uma extrapolação errônea de que consumir mais proteínas vai gerar um dano renal na pessoa, o que não acontece, e ao mesmo tempo mostrando que a pessoa só precisa consumir proteínas e associando isso muito ao consumo da carne, em dietas estritamente ali de carne, carnívoras, que são as mais chamadas. São duas coisas que, logicamente, a gente tá aqui para desmistificar, na é verdade? Com certeza, né? Primeira coisa, a proteína não causa lesão renal. A proteína em pessoas saudáveis não tem problema nenhum no rim. Pelo contrário, né? Se você tiver uma alimentação rica em proteína, possivelmente a sua alimentação vai ser melhor. Você vai ter menos chance de ter síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, sim. O diabetes, sim, causa lesão renal. Então, você diminuir a proteína pode até indiretamente causar um problema renal lá no futuro. Se você tem uma insuficiência renal crônica, aí sim converse com seu médico, converse com seu nutricionista, mas isso, como a gente falou, é a minoria das pessoas, né? A imensa minoria das pessoas. E em relação ao que você tinha falado? A dieta carnívora em si, né? Que é o cuidado de que não necessariamente todos os alimentos que têm proteína precisam ser consumidos na mesma proporção. A gente pode ter escolhas mais inteligentes quando a gente fala do consumo de proteínas, né? Sem dúvida, assim. As proteínas, elas, claro, são muito ricas em alimentos de origem animal. Então, seja carne bovina, carne de porco, aves, peixes, tudo isso tem muita proteína, mas também temos proteínas de origem vegetal. Inclusive, tem pessoas que são vegetarianas que têm um alto consumo de proteína, isso sem falar nos suplementos proteicos. Então, existem muitas maneiras de você comer bastante proteína. E aí, algumas pessoas podem perguntar qual que é a quantidade. A gente vê as sociedades médicas falando algo em torno de 1 grama por quilo de peso, né? Então, se você tem 70 quilos, você comeria 70 gramas de proteína. Mas, assim, é quase um consenso que essa quantidade é uma quantidade baixa. Você pode tranquilamente comer 1,5 a 2 gramas por quilo. Então, se uma pessoa de 70 quilos, seria mais ou menos 105 a 140 gramas de proteína por dia. Lembrando que isso é proteína, né? É o macronutriente, não é necessariamente o alimento em si. Muita gente também confunde isso. A pessoa acha que se ela tá comendo 100 gramas de carne, ela tá comendo 100 gramas de proteína. Não, Exato. mas em 100 gramas de qualquer carne de origem animal, dá mais ou menos 25 gramas de proteína, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tipo, mas é por aí. Então, você tá comendo 100 gramas de proteína animal, né, de algum tipo de carne animal, você está consumindo 25 gramas de proteína. E para uma pessoa de 70 quilos, uma boa quantidade seria 105 a 140 gramas de proteína. Isso já daria um belo efeito na saciedade, especialmente se você está acostumado a comer pouco. Né? Porque, infelizmente, as pessoas, de uma maneira geral, elas comem pouca proteína. Né? A proteína, normalmente, é um tipo de alimento mais caro. Então, isso... Os alimentos processados, os alimentos feitos por indústria, que, claro, eles querem produzir alimentos baratos, né? Eles querem vender com uma margem boa. Então, eles têm que fazer um alimento com um custo baixo para eles. Normalmente vão ter pouca proteína, exceto os alimentos que são feitos para a dieta. Esses, hoje em dia, já tem bastante opção com muita proteína. Mas, de uma maneira geral, as pessoas comem pouca proteína e só esse ajuste pode dar um efeito bastante benéfico na alimentação deles. Então, a gente demorou bastante falando de proteína, que é um dos grupos de alimento ali. Só fazendo uma breve recuperação aqui da dieta carnívora, que é o cuidado também das pessoas de que essa proteína ela vem associada a outros macronutrientes. E aí, pensando especificamente em cortes gordos, pode ser que a pessoa acabe consumindo mais proteínas, mas consuma também mais gordura saturada, por exemplo, que pode ter um impacto negativo também na saúde. Então, a dieta carnívora, ela não é uma dieta que a gente orienta que as pessoas façam. É o contrário, é você tentar aumentar o aporte de proteínas, tendo cuidado também no restante do que você consome. E aí, talvez, o próprio whey protein tenha um interesse, principalmente nas pessoas que comem pouco, porque ele acaba dando uma carga, seria um suplemento que basicamente é um substituto alimentar e que pode ajudar. Nem todo mundo precisa, mas pode, inclusive, durante a rotina ali rápida das pessoas, né, o caos que a gente vive, substituir um consumo de alimento que talvez a pessoa não conseguisse fazer naquela hora e preferisse um ultraprocessado ou uma coisa pior. E antes que comecem pessoas a falar aqui no comentário sobre a questão da gordura saturada, né? A gente não demoniza a gordura saturada, a gente não demoniza a carne vermelha, pelo contrário, a gente pessoalmente come e a gente acha que a carne vermelha deveria estar, inclusive, numa dieta saudável de qualquer pessoa. Agora, a pessoa
se ela exagerar na carne vermelha, se ela exagerar na gordura saturada, existe um risco, sim, dela ter um aumento do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e o aumento do colesterol LDL é um problema, sim. Não sei quem foi que inventou, quem disse, quem está dizendo para vocês que não é problema nenhum, que o LDL não tem efeito nenhum, que a única coisa importante é o HDL, o triglicerídeos, mas quem falou isso mentiu. Seja porque a pessoa não sabe, seja porque a pessoa viu alguma fonte e não foi fundo nas evidências, mas a realidade é que sim, existe um prejuízo do aumento do LDL, então tomem cuidado. Se você está comendo muita gordura saturada e o seu LDL está subindo, com certeza seria uma boa você substituir essa gordura saturada por um tipo de carne que tenha mais gordura insaturada, como os peixes, por exemplo. Inclusive, assista ao nosso vídeo sobre colesterol. Eu e Jorge gravamos um episódio aqui de podcast sobre colesterol, e é um episódio que está bem legal, né, Jorge? Um episódio importante, então se você ainda não viu, se você tem dúvidas sobre isso, se você está vendo na internet pessoas falando que o colesterol não tem problema nenhum, alguns falando que você tem que diminuir o colesterol de todo jeito, outros falando que você não precisa, se você está meio perdido nisso aí, dá uma olhada no nosso episódio que pode ajudar bastante. Inclusive, né, outro conceito que está muito associado ao consumo de gordura saturada em excesso, e que casa muito com outro grupo de alimentos aliados que a gente tem, é a densidade calórica, né? Porque pode ser que a pessoa esteja consumindo muita proteína, acha que isso é vai ajudar demais no processo de emagrecimento, mas ao mesmo tempo ela consome uma densidade calórica alta e não vai conseguir chegar no déficit calórico, que é algo necessário para emagrecer. E aqueles alimentos de baixa densidade calórica acabam sendo também aliados nesse processo. Exatamente. Então vamos falar do segundo grupo de alimentos aliados, que são os alimentos com baixa densidade calórica. Baixa densidade calórica, o que significa? Significa menos calorias por peso. Então, dois alimentos de 1 quilo, por exemplo. Um alimento tem 1.000 calorias, o outro tem 50 calorias. Óbvio que o alimento de 50 calorias em 1 quilo, ele tem uma densidade calórica muito baixa, enquanto o outro teria uma densidade calórica ali média ou alta. Então, é isso. E por que é importante você priorizar alimentos com baixa densidade calórica? Porque, normalmente, eles são, claro, mais pesados, eles normalmente também são mais volumosos e eles geram uma saciedade maior. Então, você comendo um alimento grande, um alimento pesado, que fornece poucas calorias, isso tende a gerar uma saciedade, tende a diminuir a sua fome sem aumentar demais o seu consumo calórico. E aí, o que faz um alimento ter uma densidade calórica menor? Basicamente, quando ele tem muita fibra e muita água. Alimentos com muita água e com muita fibra, você diminui a densidade calórica, porque a água pesa, a fibra também pesa, mas eles não geram calorias. A água não tem caloria e as fibras, apesar de terem caloria, a gente não consegue digerir. Ao contrário dos herbívoros, né? Os animais herbívoros que comem fibra e conseguem digerir e metabolizar a fibra e ter calorias a partir disso, o ser humano não tem. Então, alimentos com muita fibra e com muita água, eles vão ter uma densidade calórica menor. O grande exemplo são os vegetais, os legumes e até as frutas também. Algumas frutas nem tanto, mas muitas frutas são alimentos com uma densidade calórica baixa e que devem estar no padrão alimentar, na estrutura alimentar de pessoas com qualquer estratégia. Seja dieta low carb, dieta low fat, mediterrânea, jejum intermitente. Você ter mais proteína e mais alimentos de densidade calórica baixa vão ajudar qualquer estratégia alimentar. Perfeito. E aí, tá gostando da nossa conversa? Já conseguiu entender alguns dos conceitos que a gente tem passado? Você, por acaso, tem consumido mais proteína? Você consome pouca proteína? Por favor, deixa aqui nos comentários o que você tem achado. Você concorda com essa situação? Quando você come mais proteínas, por exemplo, você se sente mais saciado? Também aproveite para curtir o nosso vídeo aqui e, caso não seja ainda, se inscrever no nosso canal para não perder as nossas próximas conversas. Mas, Du, acho que o mais importante aqui é a gente trazer que a nossa intenção não é demonizar nenhum tipo de alimento. Até porque todos os alimentos estão aí e muitas vezes o uso deles é que necessariamente acaba causando um prejuízo, principalmente quando a gente fala do processo de emagrecimento. E como você falou dos alimentos aliados, existem também alimentos que vão ser vilões, principalmente para quem quer perder peso. E esses alimentos muitas vezes estão associados não só à questão da densidade calórica, como a gente já citou, mas também a uma certa facilidade no seu consumo e até mesmo um marketing ou uma venda feita para que a gente consuma cada vez mais e mais. Quais são os alimentos vilões e por que a gente tem que tomar tanto cuidado com eles quando a gente quer emagrecer?
O primeiro grande grupo dos alimentos vilões são os ultraprocessados, né? São os alimentos feitos em indústria. Alimentos que estão muito longe da fonte natural deles, né? Então você pega, sei lá, qualquer tipo de alimento embalado, você pensa, cara, aquilo veio da natureza? Não, aquilo teve um grande processamento industrial nele. E quando a gente fala dos alimentos ultraprocessados, existem várias evidências já que demonstram isso. Pessoas que comem a mesma quantidade de calorias, só que uma proporção maior de ultraprocessados, vai ter menos saciedade. Então a pessoa vai querer comer mais quando come ultraprocessados. E é muito claro, né, que se são alimentos fabricados, são fabricados por alguém, né, por alguma empresa. Essas empresas, que normalmente são empresas grandes, né, são multinacionais, empresas bastante lucrativas, são empresas que, obviamente, visam ao lucro. O objetivo delas é gerar lucro. Para uma empresa alimentícia gerar lucro, uma das melhores maneiras é fazer com que as pessoas queiram comer cada vez mais daqueles alimentos. Então, você gerar uma necessidade de comer cada vez mais, ou você gerar uma compulsão por aquele alimento, é uma coisa que empresarialmente, pelo menos a curto prazo, é favorável, né? Ajuda a empresa. Então, não é surpresa nenhuma que a grande maioria dos alimentos ultraprocessados sejam assim. Pelo menos foram criados assim. A gente até vê um certo movimento, muita pressão para mudar, mas eles foram criados assim, né? São alimentos que, como você falou, primeiro, eles têm que ser práticos, que é uma coisa que é problemático pra gente, né? Que é muito fácil comer um alimento ultraprocessado. Você abre um pacote e come. É diferente de uma fruta. Cara, pensa num abacaxi. Precisa descascar um abacaxi, tem até uma expressão, né? Exato. É usado isso. É um baita problema. Você cortar uma melancia. Enfim, tem frutas que são um pouco mais práticas, mas a maioria dos alimentos naturais envolvem determinado trabalho. Você precisa cozinhar uma carne ou grelhar uma carne. Você precisa cozinhar a batata. Enfim, você precisa fazer algum tipo de trabalho maior para comer a maioria dos alimentos naturais. Já os alimentos ultraprocessados, não. Eles são feitos para serem práticos, para gerar mais fome e para gerar mais desejo de você voltar a comê-los. Então, eles são vilões enquanto grupo. Agora, eu queria fazer uma ressalva muito importante, que até pode ser um pouco contraditório, que você citou, e citou muito bem, eu falei também, sobre a questão dos suplementos proteicos, né? São alimentos saudáveis, são alimentos bons. Pelo menos a maioria deles vão ser alimentos que podem ajudar uma dieta, né? Podem ajudar uma pessoa, por exemplo, a atingir um número de proteínas que ajude na saciedade. E, cara, se a gente for pensar, são comidas ultraprocessadas. Sim. Então, se você pegar um whey protein, ele é um alimento, né? Um suplemento ultraprocessado. O problema não é o processamento em si. O processamento não é um vilão por si. O problema é o que eu falei. A grande maioria dos alimentos ultraprocessados, eles têm essa característica. Eles são alimentos que geram mais fome, que são muito práticos de comer e que geram menos saciedade. Nem todos são assim, mas a maioria é. Então, uma forma de simplificar, para a gente passar a mensagem para as pessoas, a gente coloca eles como um grupo. Cara, ultraprocessados evite. Porque, inclusive, ultraprocessados que se dizem saudáveis, muitas vezes têm certas pegadinhas. Esse é um ponto importante também. Então, aí o ultraprocessado vai colocar lá em letras garrafais que não tem gorduras trans, por exemplo. É uma coisa boa, não ter gorduras trans. Mas ele não diz que ele tem muito açúcar, ele não diz que ele é lotado de gordura saturada, ele não diz que ele é um alimento totalmente desidratado e sem nenhuma fibra. Então, um alimento com uma densidade calórica alta. Ele não fala um monte de coisa, mas ele vai dizer para você que é um alimento livre de gorduras trans. Então, tomem cuidado, porque essas empresas que vendem alimentos, elas vão usar subterfúgios para empurrar como se fossem presentes de Troia, né? Sabe o cavalo de Troia? Que vem com a pegadinha dentro dele, que você acha que é uma coisa muito boa, mas quando você vai ver, cara, vai acabar com você. Ultraprocessados como um todo são assim. Existem exceções, existem, mas em benefício da simplificação, a gente coloca aqui os ultraprocessados como um grupo de vilões. Até porque dá pra gente falar que isso não tá baseado apenas nessa necessidade de vender mais para a pessoa consumir mais, mas toda a arquitetura do produto ela é pensada para diminuir o custo da empresa, logicamente, e para aumentar as chances da pessoa consumir ela mais. Então eles falam em relação a próprio sabor, então geralmente são alimentos hiperpalatáveis, que geram a vontade ali de desejo na pessoa. Muitas vezes tem pouca proteína, porque proteína é cara, então geralmente são alimentos mais baratos,
também, o que é uma causa que hoje a gente vê, inclusive na população de baixa renda, um aumento substancial do número de pessoas obesas, mas principalmente crianças. Então, geralmente, você pega essas embalagens, são embalagens bonitas, embalagens que estão associadas a personagens infantis. Muitas delas não têm as informações que você falou. Hoje a gente tem uma certa pressão da sociedade para que esteja lá, né? Rica em gordura, rica em açúcares, mas ao mesmo tempo, eles continuam lá. Então a pessoa acha que mesmo sendo um produto fit, ela está consumindo algo que é interessante. Quando ela vai ver, a densidade calórica é muito maior do que ela imaginava. Só que, como você bem falou, mais uma vez, aqui a intenção não é demonizar o processo de processamento, né? Na verdade, houve inclusive uma mudança de classificação, que foi inclusive feita aqui no Brasil, a classificação nova, que mudou um pouquinho a pirâmide alimentar, pensando justamente no grau de processamento dos alimentos. Então não quer dizer que todo alimento que tem algum processamento é ruim, pelo contrário, o processamento aumentou o tempo de validade de alguns alimentos, facilitou o transporte, o acesso até mesmo para as pessoas. Só que é óbvio que quando você vai subindo na escada, indo do produto in natura até o ultraprocessado, quanto mais alto você está nessa pirâmide, pior é o tipo de alimento. Então a pessoa tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas muitos ultraprocessados também são, na verdade, o que a gente chama de outro vilão, que são as bebidas açucaradas. Como é que essas bebidas açucaradas acabam dificultando, por exemplo, o processo de emagrecimento? As bebidas açucaradas, elas têm muitas características dos ultraprocessados e elas têm também uma característica dos alimentos de alta densidade calórica, que mesmo elas muitas vezes não tendo essa densidade calórica tão alta, mas elas têm caloria e elas geram muito pouca saciedade, né? Uhum. Dificilmente você fica saciado ao beber alguma coisa. Às vezes até o contrário, né? Você beber alguma coisa vai aumentar a sua fome. Sim. Então você está consumindo caloria, mas você não está diminuindo a sua fome. Esse é o grande vilão de qualquer estratégia alimentar. Se você come ou bebe alguma coisa, se você ingere alguma coisa e essa coisa ela gera caloria, então você queima, né? Você ganha caloria com isso. E ao mesmo tempo, você não perde fome, você não aumenta a sua saciedade, cara, isso só está te atrapalhando. Então as bebidas, elas são, e elas têm também esse fator cavalo de Troia. Especialmente aí falando dos sucos. Uhum. Os sucos, eles são considerados bebidas saudáveis, né? A maioria das pessoas pensa, cara... Inclusive os suco é sucos saudável. naturais em si, né? Exato. A fruta espremida, por exemplo. E assim, não é nem dizer que o suco não é saudável, porque o suco pode ser saudável para muita gente. Agora, para uma pessoa que tem síndrome metabólica, que tem obesidade, que está tentando emagrecer, o suco não deveria estar na dieta dela. Ela não deveria beber nenhuma caloria. Esse é o ideal. A pessoa não deveria beber nenhuma bebida calórica. A pessoa deveria beber água, café sem açúcar, no máximo, se ela quiser, uma bebida sem calorias. O ideal seria não beber também bebidas diet, light. Muita gente tem essa dúvida. Cara, se for pensar no ideal, seria ela também não tomar isso. Mas eu prefiro que ela tome uma bebida zero caloria do que ela beba, mesmo que seja um suco de caixinha ou até um suco natural, que tem muita caloria e que vai gerar pouca saciedade. Então é isso, as bebidas calóricas, elas têm esse problema gravíssimo de você gera caloria, mas você não diminui a sua fome, ou pelo menos diminui muito pouco a sua fome, e isso acaba sendo um grande problema. E tem uma outra bebida que muitas vezes o pessoal deixa de fora aí, que é o próprio álcool em si, né? As bebidas alcoólicas, elas, logicamente, também têm calorias associadas, mas principalmente elas têm um efeito, isso já foi comprovado também cientificamente, de que as pessoas acabam comendo mais, ou escolhendo alimentos piores, pensando na densidade calórica, quando elas estão consumindo álcool também. Então, esse cuidado precisa ser tomado, né? Não só no momento que ela está consumindo álcool, como depois, inclusive no dia seguinte, né? As pessoas têm escolhas alimentares piores associadas ao álcool no momento que estão consumindo, logo depois e no dia seguinte. Então, é um baita problema, enfim, tirando todos os outros problemas que são ligados ao álcool. Então, esses dois tipos de alimentos, bebidas calóricas de uma maneira geral, especialmente bebidas doces, mas bebidas calóricas e os alimentos ultraprocessados são dois grandes vilões. Além disso, eu queria falar de outro vilão, que muitas vezes vai estar ligado a esses dois primeiros, mas eu diria que é o maior vilão de todos, que são os alimentos geradores de compulsão. E aí um parêntese muito fundamental, que o que gera compulsão em você não necessariamente é a mesma coisa que gera compulsão em mim. Então, isso é um aprendizado que a pessoa precisa entender qual é o tipo de alimento que ela começa a comer e ela não consegue parar. Isso é muito importante. Claro que existem alimentos que são famosos por gerarem compulsão. Então, os doces, de uma maneira geral, chocolate, sorvete, o próprio amendoim, para algumas pessoas, queijo, pão, são todos alimentos que são comuns, né? Inclusive, eu pergunto para você, qual o alimento que gera compulsão em você?
Deixa aqui no comentário, quero entender. É doce, chocolate, é pão, queijo, amendoim, enfim, tem outros aí também que vocês podem ter ideias, né? Vocês podem nos dar ideias de outros tipos de alimentos que geram compulsão. Mas, cara, se algum alimento gera compulsão na pessoa, e normalmente a pessoa obesa, ela tem pelo menos algum tipo de alimento que tem esse efeito, a pessoa precisa se afastar desse alimento. Normalmente, esse tipo de comida, ele não pode ser tratado apenas com a moderação. Se a pessoa tem compulsão, é muito difícil que ela consiga se moderar no consumo. Então, pô, eu tenho compulsão em chocolate, eu como um quadradinho, eu acabo comendo 2 barras. Cara, nesse caso é muito difícil você limitar. Ah, não, coma só um quadradinho. O chocolate não é um alimento que deveria ser demonizado, né? Uhum. A gente pode ter chocolate até numa dieta saudável. Até quem está emagrecendo pode ter chocolate dentro da sua dieta. Claro que não é um alimento que vai ajudar, vai atrapalhar, mas você pode controlar. Cara, beleza, você vai comer um quadradinho de chocolate aí toda semana, 2 quadradinhos. Enfim, você consegue ter um planejamento que inclua o chocolate, exceto se você tiver compulsão. Se você tiver compulsão, aí é brincar com fogo, né? Perfeitamente. Bom, a gente já falou sobre os alimentos em si, né? Só que existe um ambiente que a gente vive que é um ambiente obesogênico. Não só o ambiente acaba facilitando o processo de ganho de peso, como também a própria rotina que a gente tem. Na verdade, a gente vive hoje num certo caos, todas as pessoas estão correndo o tempo todo. Dificilmente a gente consegue parar para comer. Muitas vezes a gente acaba tendo escolhas dependendo do que está na nossa frente. E existe um ponto que é fundamental para qualquer pessoa que quer emagrecer, que é o planejamento constante, que é um dos nossos princípios. Como é que eu consigo, por exemplo, me planejar com antecedência para tentar tomar uma boa escolha? É esse o grande diferencial das pessoas que conseguem emagrecer ao longo do tempo, por exemplo? Esse é mais um fundamento alimentar, né? O que a gente falou dos alimentos aliados, alimentos vilões. Esses 2 conceitos que a gente falou, eles valem para qualquer dieta, né? Então, você evitar os alimentos que geram compulsão vai ser importante na sua dieta low carb, vai ser importante na sua dieta low fat, vai ser importante na sua dieta mediterrânea. Você preferir os alimentos com baixa densidade calórica também vai ser importante em todas as dietas. O planejamento, cara, ele é fundamental para qualquer tipo de emagrecimento, em qualquer estratégia possível. Você se planejar, você ter com antecedência o que você vai fazer é muito importante. E eu diria, quando a pessoa vai num nutricionista, o nutricionista ele vai prescrever uma dieta para a pessoa, né? Ele vai tentar ver qual tipo de nutriente é mais importante para aquela pessoa, ele vai escolher o alimento. Se ele for um nutricionista muito bom, ele vai identificar quais são as suas preferências alimentares, ele vai usar todo um algoritmo mental na cabeça dele para colocar para você a melhor dieta possível, né? O melhor planejamento alimentar possível. Apesar de tudo isso que esse nutricionista fez, a coisa mais importante não vai ser a dieta que ele te passou. Não vai ser se ele te passou carne vermelha, ou peixe, ou carne branca, ou macarrão, ou batata, ou arroz, ou feijão, ou salada. Não vai ser isso. O mais importante é que ele vai te entregar um planejamento concreto. E o seu trabalho vai ser só seguir aquele planejamento. Então, essa é a força do planejamento. O planejamento facilita muito que você tome boas decisões. Se você tiver que escolher o que você vai comer na hora, de forma de supetão, pô, Jorge, o que você vai comer no almoço? Cara, faltam 5 minutos para o almoço. Você vai escolher a opção mais prática, mais fácil e mais perto de você. Você vai priorizar o que está mais ao alcance. Você não vai priorizar aquilo que leva você aonde você quer, que aproxima você do seu objetivo. Então, o planejamento é isso. Planejamento é a sua capacidade de antecipadamente decidir o que você vai comer. Então, envolve você saber, por exemplo, o que você vai comer no dia seguinte. Você que está assistindo a gente hoje, você sabe o que você vai comer amanhã? Você já tem uma ideia? Onde você vai comer? O que você vai comer? Como que você vai preparar a comida? Onde você vai comprar essa comida? Isso é se planejar. O ideal é que a pessoa tenha até um planejamento semanal, ou pelo menos próximo a isso. E isso faz toda a diferença. É, sim, um dos grandes divisores de água entre quem consegue ser bem-sucedido em qualquer dieta e em quem não consegue. Perfeito. E eu acho que esse princípio em si ele faz um paralelo muito grande com outro princípio que a gente tem, que é a parte da proteção do ambiente, né? Planejamento e proteção do ambiente, que seria basicamente a gente tentar moldar ou influenciar o nosso microambiente, principalmente, para diminuir as chances de ter escolhas ruins, eles estão muito juntos, né? Então, saber o que eu vou comer, como eu vou comer, evitar que, por exemplo, eu tenha dentro da minha casa um tipo de alimento e outro, isso tudo anda muito junto. Como é que a gente consegue juntar esses 2 princípios para realmente tomar boas decisões e tentar influenciar
o nosso meio para que as nossas decisões sejam cada vez mais justas ali para o processo de emagrecimento? Uma das coisas que todo mundo percebe ao fazer uma dieta, ao seguir um planejamento para emagrecer, é que, infelizmente, o mundo não vai conspirar a nosso favor, né? Sim. A gente não vai ter o mundo conspirando a favor da nossa dieta. Se a gente faz uma dieta low carb, a gente não vai ter. A gente não vai parar de ver, sei lá, propaganda de pão de queijo na esquina, pão, sanduíche, macarrão, arroz. A gente não vai ver. A gente vai continuar tendo o mundo funcionando da mesma forma. Então, se a gente não consegue mudar o mundo exterior, né, esse mundo externo, que é indiferente à nossa dieta, a gente consegue sim influenciar o nosso microambiente, o ambiente que está ao nosso redor, especialmente a nossa casa. Talvez alguma coisa do nosso trabalho, alguma coisa de outro microambiente que você conviva, mas especialmente a sua casa. Eu sei que muita gente vai falar, pô, eu não consigo influenciar a minha casa porque meu marido atrapalha, porque meu filho atrapalha, porque a minha irmã atrapalha, enfim. A gente vai ter esse tipo de coisa, mas todo mundo consegue influenciar de alguma forma o seu ambiente. E aí não só o ambiente no sentido de pare de comprar ultraprocessados, pare de comprar aquele alimento que você tem compulsão, compre mais alimentos com pouca densidade calórica, etc. Mas também, cara, o ambiente em que você come, em que você se alimenta. Isso é muito importante. As pessoas criaram um hábito muito ruim de comer em qualquer horário, de qualquer forma. Comer andando, comer ao mesmo tempo que faz outra coisa. Comer inconscientemente. Então, acho que esse princípio ele tem tudo a ver com o comer conscientemente. Você parar na mesa para comer. Você parar, não ficar no celular, de preferência não assistir televisão. Você ficar com a sua família, se você tiver família, ou sozinho, se você morar sozinho, mas você parar e ter um ritual de alimentação. Existem evidências também que mostram isso claramente, que as pessoas que seguem rituais de alimentação, as pessoas que têm uma organização de alimentação, elas têm uma chance maior de terem escolhas alimentares melhores. E mais uma vez aí os ultraprocessados entrando, eles são alimentos feitos para você comer andando, né? Uhum. Se a gente pensar, cara, você comer um biscoitinho, você comer, sei lá, um bolinho, você comer qualquer pacote de batata embalada, enfim, cara, tudo isso é muito fácil, né, você comer andando. Então, quando você não tem esse ambiente preparado para a sua alimentação, quando você come de qualquer forma, come andando, come trabalhando, você acaba escolhendo os alimentos que encaixam melhor nesse tipo de alimentação. E esses alimentos quase nunca serão bons alimentos para a sua dieta. Perfeito. Você falou do último princípio já, né? Que todos eles estão muito interligados, que é justamente comer de forma consciente. E muita gente acaba subestimando o poder que isso tem. Não só na construção da relação com a comida, como também na saciedade, né? Diversos estudos já mostraram que as pessoas que comem sem a presença de telas, que têm ali uma alimentação realmente orientada, que se programam para comer de forma consciente, em um ambiente mais silencioso, não apenas referem que a alimentação é mais saborosa, que eles têm um prazer maior no ato de comer, como também geralmente comem menos calorias. Então é importante a pessoa entender que todos eles estão interligados. Logicamente a gente separa aqui um pouco para facilitar o entendimento, mas está tudo muito junto. E tudo muito junto, inclusive, com vários conceitos que a gente traz dentro da própria temperança, né? Que é essa capacidade da gente de tentar fazer com que a nossa razão vença os nossos desejos e até mesmo o que a gente tem dentro do nosso ambiente obesogênico. É importante, por exemplo, a gente tentar diminuir a chance de praticar hábitos ruins e aumentar a chance de praticar hábitos mais saudáveis? Esse é o fundamento do emagrecimento, né? O fundamento é esse, cara. Você engordou porque você teve hábitos ruins em algum momento da sua vida. O problema é que depois que você engorda, esses hábitos eles ficam muito difíceis de serem abandonados, né? Porque envolve alterações hormonais, como a gente falou, alterações metabólicas. Então você vai precisar substituir hábitos ruins por hábitos melhores. Esse é o fundamento. E o importante é que eu acho que muita gente, quando começa a olhar, a pesquisar sobre emagrecimento, começa a pensar, cara, eu vou fazer uma dieta para emagrecer, a pessoa começa a buscar essas dietas rotuladas, né? Esses pacotes. Pacote da dieta low carb, o pacote do jejum intermitente, o pacote da dieta low fat, o pacote da reeducação alimentar, que na verdade é um conceito muito amplo, mas a pessoa acredita que uma dessas estratégias vai ser a salvadora para ela. O problema é que todas essas estratégias só funcionam, primeiro, se elas têm um déficit calórico.
todas elas são capazes de gerar um déficit calórico. Isso é importante. A dieta low carb, ela emagrece porque gera déficit calórico e não porque você consumir menos carboidratos magicamente vai fazer com que você emagreça. Da mesma forma, a dieta low fat, o jejum intermitente também. Jejum é importante. Só emagrece se você tem déficit calórico. Exato. Se você fizer só uma refeição por dia, mas se você consumir 3.000 calorias nessa refeição, claro que você não vai emagrecer. Óbvio que a maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso, vai acabar emagrecendo, mas vai emagrecer por déficit calórico. Então, a pessoa pega esses pacotes e não consegue entender que eles funcionam por causa de alguns princípios, e estes princípios levam ao déficit calórico. Então, todos esses fundamentos que a gente falou são fundamentos que vão facilitar qualquer tipo de estratégia atingir o objetivo que é o déficit. Então a gente sabe que o déficit é importante, mas não adianta a gente ficar pensando nele. A gente tem que pensar no que gera ele, o que facilita ele. E o que facilita é justamente, primeiro, você se aliar aos alimentos certos, começar a comer aquilo que tem menos densidade calórica, a comer mais proteína, porque isso vai gerar mais saciedade, isso vai gerar também até um benefício na sua construção de massa muscular. Então, esse fundamento é importantíssimo. O segundo, você tem que se afastar dos alimentos vilões, se afaste dos ultraprocessados, se afaste das bebidas calóricas e, principalmente, se afaste daqueles alimentos que você tem compulsão. Esses alimentos são os grandes vilões do seu processo de emagrecimento. Terceiro, preocupe-se com o seu ambiente. Cara, o seu ambiente vai te moldar. Você não é mais forte que o seu ambiente. E eu sei que você não vai conseguir mudar o mundo, mas você consegue mudar a sua casa. Você consegue ter mais alimentos aliados. Você consegue ter menos alimentos vilões. Isso é fundamental, cara. Isso vai fazer toda a diferença. Quarto, coma conscientemente. Esse aí talvez, né, Jorge, seja de todos o mais subestimado. Sim, com certeza. A pessoa acha que cara, não importa a maneira... Porque faz sentido, né? Se a única coisa que funciona, se a única coisa que faz diferença é o déficit calórico, cara, não importa se eu tô comendo em pé ou se eu tô comendo sentado. Uhum. Não interessa, pô. Se eu estiver comendo a mesma coisa, o que a pessoa não entende é que esse se eu estou comendo a mesma coisa, não importa. O problema é que esse ele vai mudar, cara. Vai mudar a chance de você comer a mesma coisa sentado, parado com a sua família e você andando, falando no telefone, a chance é pequena, cara. Uhum. Provavelmente parado, você vai ter uma alimentação melhor, você vai ter mais proteína, você vai ter uma alimentação mais natural. Andando, falando, cara, como é que você vai ter proteína? Como é que você vai ter uma alimentação natural se você está falando? Você vai ter, na verdade, ultraprocessados, muito provavelmente. Então, a pessoa, ela subestima aspectos que não estão diretamente ligados à caloria, mas que vão influenciar de forma incrível, né? Vão influenciar de forma completamente direta o consumo calórico. E aí eu falei já de todos os fundamentos, faltou? Talvez o planejamento que está muito dentro do controle do ambiente. Exatamente, não, mas o planejamento, ele tá no controle, mas ele não é exatamente o controle do ambiente, né? O planejamento, na verdade, é o controle prévio da sua alimentação. Uhum. Você, de fato, antever o que você vai comer, tem a ver até também com um certo autoconhecimento, né? Perfeito. Não até antever o que você vai comer, como inclusive dias em que você já programa que você não vai comer tão bem, né? Exato. Até porque isso existe na nossa vida. Vou ter uma festa aqui, então nesse dia eu já sei que eu vou comer um pouquinho mais ou coisas um pouco mais calóricas, eu vou tomar mais cuidado durante a semana anterior, durante a próxima semana, até porque precisa ser algo prazeroso também, senão a pessoa não vai seguir, né? Exatamente. Então, se a pessoa consegue encaixar esses 5 princípios na estratégia dela, seja qual for a estratégia dela, com certeza o sucesso dela vai ser muito mais provável, muito mais provável. Então, esse foi o grande recado de hoje, né? Perfeito. E quando a gente fala de conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, o conhecimento ele é muito importante, justamente para a pessoa criar consciência de que talvez ela tenha um problema. Só que a grande causa ali, na verdade, é que a gente precisa colocar esse conhecimento em prática. E para colocar esse conhecimento em prática, inclusive, eu quero fazer um convite para o pessoal para que eles participem da nossa live, das lives que a gente faz todas as segundas-feiras às 8 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube, que a gente chama de O Caminho, em que eu e o Eduardo trazemos realmente dicas para você colocar esse conhecimento na prática, para conseguir aplicar esses conceitos, não apenas alimentares, mas até mesmo os conceitos de temperança que a gente já trouxe algumas vezes aqui no podcast, no seu dia a dia, para fazer com que você consiga criar bons hábitos e, consequentemente, emagrecer de forma mais consistente. Então, por favor, além, é lógico, de curtir o vídeo aqui, de poder se inscrever no canal caso não seja, acompanhe essas nossas lives todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, aqui no nosso canal, que é importante colocar esse conhecimento em prática. Senão,
a gente basicamente não vai conseguir usar. Mas mais do que isso, Du, eu queria te perguntar em relação às pessoas que talvez estejam nos acompanhando aqui e dizendo que eu não consigo fazer isso. A minha rotina não permite que eu faça isso. Eu quero emagrecer, eu tenho esse objetivo, mas eu não tenho tanto tempo para poder me dedicar ao meu planejamento, eu não tenho como não comer ultraprocessados. O que a gente pode falar para essas pessoas? Assim, cara, sendo muito sincero, Jorge, eu vou falar que isso é uma desculpa da pessoa, porque a pessoa pode ter mais dificuldade, mas existem pessoas que estão numa situação igual ou pior que conseguem. Então, assim, a pessoa. O fato dela ter dificuldade, não é que a dificuldade seja uma invenção, a dificuldade existe. Agora, ela colocar isso como uma barreira intransponível é um tipo de autossabotagem. A pessoa está se autossabotando, ela está criando uma justificativa para ela ficar tranquila em relação ao fato dela estar obesa ou ter sobrepeso. Então, a pessoa precisa entender, primeiro, a importância de emagrecer, que é uma questão importantíssima para a saúde dela. E para encarar a dificuldade, a minha recomendação é ir passo a passo. Eu não vou pedir para a pessoa mudar da água para o vinho. Ela não precisa adotar todos os princípios ao mesmo tempo, da noite para o dia. A pessoa pode escolher uma das coisas e começar a fazer. Eu tenho certeza que qualquer pessoa é capaz de escolher um desses princípios alimentares aqui que a gente trouxe, e escolher um deles para melhorar. Não precisa nem mudar tudo também em relação a esse princípio. Então ela não precisa planejar a semana inteira. Planeja 2 dias da semana dela, que ela vai comer. Comece aos poucos. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de começar aos poucos. E, enfim, e vai ser muito importante na saúde dela. Perfeito. Acho que esses dois são 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é saber qual é a importância e qual é realmente a relevância de emagrecer para aquela pessoa. Porque se a pessoa tem um real motivo, tem um motivo profundo para poder emagrecer, se aquela é a grande prioridade da vida dela, consequentemente a gente vai conseguir arrumar um tempo para adaptar a nossa rotina a esses princípios. E ao mesmo tempo, logicamente, tem pessoas que têm uma rotina um pouco mais difícil, que têm uma situação financeira diferente. E é óbvio que, apesar de ter todos 24 horas, a gente não tem as mesmas 24 horas. Agora, muitas pessoas acabam tentando invalidar o que a gente traz de conhecimento aqui, não só a gente, mas também muitas outras pessoas, falando que, mas isso aqui só funciona para a pessoa que tem a vida ideal. Isso aqui só funciona para quem pode. Eu diria que, obviamente, se você conseguir aplicar tudo aquilo que a gente está falando aqui, você vai ter benefícios. Só que o mais importante é que a pessoa consiga entender que o que ela conseguir aplicar disso aqui na vida dela já vai gerar resultados positivos. E você falou muito bem, né? Não adianta a gente querer de uma hora para outra mudar uma vida caótica para uma vida totalmente organizada, até porque essa vida ela não existe. Mesmo as pessoas com melhores situações não têm vidas totalmente perfeitas. Mas se ela conseguir aplicar pelo menos um pouco esses conceitos na vida dela, ela vai ver benefícios. E começando de forma devagar e subindo ao longo do tempo, mantendo esses compromissos, né? Não é abandonar. Não, essa semana eu planejei minha alimentação, semana que vem eu não vou planejar, eu posso parar. Não é isso. É sempre você conseguir continuar pelo menos a menor parte possível daquele comportamento, porque isso vai criar ao longo do tempo uma mudança muito grande. É aquele conceito de mudar 1% por dia, para no final do ano estar muito melhor. Você acha que realmente é isso? É tentar aplicar o máximo que a gente puder desses conceitos na nossa rotina e aos pouquinhos ir aumentando? Esse é o grande desafio, né? É isso que. Por isso que é tão difícil emagrecer. Porque eu entendo, né? As pessoas têm vidas caóticas, vidas difíceis, e inclusive a gente fica pensando, não, tal pessoa tem a vida perfeita. Como você falou, cara, vida perfeita não existe, a gente não sabe o que se passa na vida dessa pessoa. Às vezes o que ela aparenta ser no palco da vida dela é totalmente diferente dos bastidores da vida dela. Então a gente tem que tomar cuidado até com essas comparações, mas a realidade é que emagrecer é muito difícil. A pessoa que foi obesa, que teve sobrepeso, ela vai ter esse problema a vida inteira. Só que é um problema, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, ao contrário do que muita gente fala hoje em dia, a obesidade não é uma questão meramente estética, não é um padrão estético que as pessoas estão tentando impor a você. Não, é uma realidade concreta. Prejudica a sua saúde. Não existe a obesidade saudável. Obesidade saudável é a mesma coisa que um quadrado redondo. Quadrado redondo não existe. Existe, por exemplo, como a bandeira do Brasil, é um retângulo com um círculo dentro. Só que não é um retângulo redondo, é um retângulo com um círculo dentro. Então a pessoa pode ter vários aspectos da vida dela saudáveis que estão convivendo com o problema que é a obesidade. Inclusive, a gente não sabe no futuro se essa mesma pessoa não vai ter prejuízo da parte que era saudável por causa da obesidade. Então a gente não sabe o futuro. A gente só poderia dizer retrospectivamente,
Tal pessoa morreu de uma causa não relacionada à obesidade, ela sempre foi obesa e não teve nenhum dos problemas relacionados à obesidade. Beleza, a gente até pode dizer isso. Assim como a gente pode dizer de uma pessoa que fumou a vida inteira, se ela morreu de uma causa não relacionada ao cigarro, a gente pode falar, cara, o cigarro aparentemente não causou prejuízo para essa pessoa. Só que daí a dizer que a obesidade pode ser saudável, olhando para uma pessoa obesa agora, isso é simplesmente mentira. Então, acho que tudo começa primeiro da pessoa aceitando. Eu tenho esse problema de saúde que é real e sendo um problema de saúde muito relevante, que também é outro ponto, a obesidade não é um problema menor de saúde. A obesidade é um problema grande de saúde. Inclusive, as pessoas que são obesas sabem disso. Quem fala que a obesidade não é um problema de saúde, normalmente é uma pessoa que não é obesa. Sim. É uma pessoa que está lá falando, tá gostando de criar uma narrativa, tá vendendo uma certa imagem, mas não é uma pessoa obesa. Porque E existe uma diferença muito grande entre não ser uma condição, não ser um problema de saúde, logicamente, você estigmatizar a pessoa por conta da obesidade. Não é isso que a gente está falando. É justamente não romantizar a obesidade. Dizer que é normal, que a pessoa é saudável mesmo sendo obesa. exato. E isso é uma discussão até meio infantil, né, Jorge? Porque, Exato. assim, o cigarro é um problema de saúde. A gente não quer estigmatizar o fumante. A gente quer estigmatizar o cigarro. A gente quer mostrar esse é o problema. A gente não quer estigmatizar a pessoa obesa. A gente quer mostrar que a obesidade é um problema. Então, assim, é uma coisa clara para qualquer tipo de problema de saúde. Pelo contrário, né? A gente deve acolher a pessoa que tem um problema de saúde. Exato. É isso que manda uma boa empatia, uma pessoa boa vai acolher uma pessoa com qualquer tipo de problema de saúde. Agora, isso não significa de forma alguma negar que exista o problema, porque senão você vai estar prejudicando a pessoa. Então, quem fica vendendo essa história que a obesidade é saudável, ele é o famoso lobo na pele do cordeiro, Uhum. né? É o lobo que finge que é um cordeiro. Na verdade, ele está prejudicando a pessoa obesa. Então, a pessoa obesa que normalmente sabe que tem um problema e que é um problema grave, não é um problema qualquer, é um problema que gera prejuízos futuros possíveis, tipo diabetes, hipertensão, infarto, etc., mas também gera problemas presentes, né? A pessoa tem mais dificuldade de locomoção, a pessoa sente dores, a pessoa sente menos energia, tem menos energia. Então, a pessoa sabe que tem um problema e que é um problema importante. Então, tudo começa aí. A partir desse momento, ela precisa decidir que, sendo um problema de saúde importante, ela tem que priorizar esse problema. Porque a saúde, obviamente, tem que ser uma das nossas prioridades na vida, né? Então, se a saúde é uma das prioridades da minha vida, se a obesidade é um problema importantíssimo de saúde, conclui-se daí que, para uma pessoa obesa, controlar a obesidade deve ser uma das prioridades da vida dela. Então, se ela tem uma vida caótica, beleza. Ela tem uma vida caótica, mas ela continua trabalhando, né? Porque o trabalho é uma prioridade da vida dela. Ela tem uma vida caótica, mas ela continua cuidando dos filhos. Porque cuidar dos filhos é uma das prioridades da vida dela. Ela tem uma vida caótica, mas ela faz ainda algum tipo de lazer. Porque ter algum tipo de lazer também é uma coisa importante na vida da pessoa. Da mesma forma, se ela é obesa e a obesidade é um problema grave de saúde e a saúde é fundamental, essa pessoa deveria colocar o controle da obesidade como uma das prioridades da vida dela. Perfeito. E talvez aí só fazer, antes da gente terminar e pedir para você uma dica prática de saúde para o pessoal, a importância de tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome, principalmente relacionado a hábitos de vida, também relacionado à própria rotina das pessoas, porque muitas vezes a gente acaba glamourizando algumas rotinas, glamourizando alguns resultados, principalmente, muitas vezes estéticos, quando a gente fala do emagrecimento, e a gente não sabe o que está se passando por trás daquilo ali. Como você bem falou, pode ser até que a gente tenha um espelho bonito ali, né, para a pessoa, que a pessoa olha e vê que o resultado está aparecendo, mas a gente não sabe como isso foi feito. Então, muitas pessoas que vivem para ter um corpo bonito, ou ter um corpo considerado hoje como esteticamente aceitável, mas que passam por diversos outros problemas para tentar chegar naquele resultado. E não necessariamente o que a gente tem hoje como padrão de beleza é um padrão extremamente saudável. Pelo contrário, tem muita gente aí prejudicando a sua saúde justamente para tentar se adequar a esse tipo de padrão. Então, tomar cuidado, porque perder peso é realmente uma mudança muito importante para o paciente obeso, mas o paciente obeso ele não precisa chegar na magreza para ter os benefícios do processo de emagrecimento. É algo que tem que ser constante e focado naquilo que realmente é o porquê, que é melhorar a saúde da pessoa ao longo do tempo, né? Isso é o famoso viés do espantalho, né? Que
realmente eu concordo com isso. Quando a pessoa pega aquele tipo de combate à obesidade, que na verdade não é um combate à obesidade, é um culto à magreza, um culto ao corpo, um culto à estética, eu também discordo desse tipo de abordagem. Só que não é isso que significa o combate à obesidade. Você está pegando, na verdade, uma versão distorcida da coisa. Você Exato. está pegando a pior versão possível para atacar. Isso que seria uma falácia do espantalho. O espantalho é essa versão piorada que você pega. E aí você ataca. Então, nesse ponto, eu concordo com essa militância que existe em relação a isso. Porra, isso não faz sentido. Esse culto à magreza não é saudável. Pelo menos pode não ser saudável. Concordo com isso. Mas o combate à obesidade não é isso. A gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas. O combate à obesidade é o combate a um problema concreto, a um problema real, que prejudica a saúde das pessoas, que prejudica não só os desfechos finais, mas também a qualidade de vida da saúde da pessoa, e deve ser feito, com certeza, com prudência, né? A gente tem que ser prudente. E o objetivo não é fazer a pessoa ficar perfeita dentro de um biquíni. Não é isso. O objetivo é fazer a pessoa ter mobilidade, ter energia e, quem sabe, aumentar também a longevidade. Perfeito. Bom, Du, ótimo papo. Acho que deu pra gente cobrir bastante os nossos princípios alimentares. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse uma dica prática pro pessoal para poder aplicar no seu dia a dia e conseguir, logicamente, se tornar mais saudável, emagrecer ou atingir o objetivo de saúde que elas querem. O que você pode trazer pro pessoal? Então, minha grande dica prática para vocês é, primeira coisa, esses 5 princípios alimentares que a gente falou, eles com certeza funcionam, mas eles só funcionam se você executar. Eles não vão ter nenhuma utilidade só na cabeça de vocês. Não é tipo um conhecimento que você vai ter esse conhecimento e isso já vai mudar você. Não. Ele só vai mudar você se você executar. Então, a minha grande dica é: escolha um desses princípios e execute alguma coisa. Seja, cara, aumente a quantidade de proteína que você come. Diminui a quantidade de ultraprocessados, aumente a quantidade de alimentos com densidade calórica baixa, planeje as suas refeições de algum dia pelo menos, organize o seu ambiente, melhore o seu ambiente, faça alguma das coisas que a gente sugeriu e faça e continue fazendo. Adote isso como um hábito e aos poucos vá encadeando um ao outro. Então essa é a minha grande dica prática. Se você fizer isso, eu tenho certeza que algum benefício você vai ter. Show de bola. Du, obrigado mais uma vez pela conversa. Espero contar contigo em outras oportunidades. Eu que agradeço, Jorge. Um abraço. Bom, se você gostou do nosso papo de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e viver melhor. Também te convido a acompanhar todas as segundas-feiras de manhã às 8 horas, aqui no nosso canal do YouTube, a nossa série de lives chamada O Caminho, em que eu e o Eduardo vamos estar junto com vocês, oferecendo dicas práticas para você colocar realmente esses conhecimentos no seu dia a dia e assim conseguir viver mais, viver melhor, perder peso e atingir o seu objetivo de saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.